internautas da Conecta ITV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Eu, Cláudia de Araújo, estou novamente aqui com mais um programa Ponto de Conexão. E aproveito para te fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, entre lá, faça a sua inscrição, ative o sininho para você receber todas as notificações e deixe o seu comentário, que o seu comentário para a gente é muito importante. E no ponto de conexão de hoje, estou aqui novamente com o meu amigo Souza Neto. Souza Neto, é uma alegria estar aqui com você. Seja bem-vindo. Obrigado, para mim também é sempre uma alegria a gente poder dar a contribuição da gente com nossas histórias, com o nosso testemunho, para esse momento tão querido como é esse ponto de encontro. Sim, e eu gostaria que você comentasse um pouco como que foi a sua missão, que você foi em missão para onde, Souza? Eu fui para Guiné-Bissau, África Ocidental, em 2006 e 2008, em um país onde existem muitos problemas. Eu tive a oportunidade de conviver com a cultura, eu tive a oportunidade de conviver com a falta de água, a falta de saneamento básico, enfim, a falta de todo o básico que você possa imaginar em uma comunidade. Então vamos partilhar essa experiência com vocês hoje. Isso. E como foi o momento que antecedeu a sua ida? A preparação, porque na verdade tem um custo alto. Como que foi isso? Bom, na realidade, eu me tornei muito amigo do bispo Dom Pedro Carlosini, que foi o primeiro bispo brasileiro a sair em missão fora do país. E a convite dele, que ele queria montar uma rádio em Guiné-Bissau, eu fui convidado para dar um curso sobre comunicação para aquelas pessoas lá da África Ocidental. E a partir do momento em que eu fui convidado, eu não titubeei, aceitei o convite de pronto, não teve vou pensar, nem daqui a pouco. Eu apenas comecei a me preparar porque o curso eu já tinha pronto, a gente já ministrava o curso, então eu já tinha pronto a informação que eu tinha, o país lá fala em português, né? Então eu achei que não teria assim, muita dificuldade não. Então me preparei para isso. É uma viagem caríssima porque pouca gente viaja até lá, então você paga pelas poltronas vazias. Mas também não tive dificuldade porque quando comentei, imediatamente os amigos se reuniram e eu posso lhe dizer o seguinte, posso lhe dizer que me mandaram para lá, ó, vai com Deus nessa missão. E eu fui, já conhecendo o Dom Pedro Carlosini, que era o bispo da Diocese de Bafatá, que é a capital do país, e eu fui então para uma missão diferenciada, formar profissionais de rádio, mas acabei tendo outras missões quando lá cheguei. E quando você chegou lá, qual foi o primeiro impacto que você teve? O primeiro impacto foi o seguinte, me disseram, falam português, e eu cheguei lá, e eles não falam português. A língua portuguesa é a língua oficial do país, mas eles têm 37 etnias, cada uma falando no seu dialeto. E eles têm um dialeto próprio que é o chamado crioulo. E o crioulo, o país inteiro fala crioulo. Quem estuda fala português, mas na época que eu fui era 60% de analfabetos. Então, na sua grande maioria, ninguém falava português. Foi o grande choque que eu tomei, assim, que eu fiquei sabendo no aeroporto, quando eu embarcava para lá, não foi nem no aeroporto de lá, porque tinha vários guineenses ali, e eu notei que eles conversavam em uma língua estranha, então eu fui perguntar o que estava acontecendo. E aí eles me explicaram. E quando eu cheguei em Guiné-Bissau, eu imaginava que encontraria um país com alguma dificuldade, mas assim, eu não imaginava que a dificuldade fosse tão grande e tão diferente das dificuldades que nós enfrentamos aqui. Por exemplo, lá não tem energia elétrica, nem na capital não tinha, não posso falar de hoje como está, mas não tinha energia elétrica nem na capital. A água lá, ela tinha que ser racionada para beber, não é para tomar banho, não é para você usar no seu dia a dia, não.
A água que você consome, ela tinha que ser racionada, ou seja, você não podia tomar água até matar sua sede, porque poderia faltar água. Tanto é que hoje, quando eu vejo as pessoas lavando quintal, quando eu vejo as pessoas lavando carro, eu fico imaginando, olha, não custava mandar pelo menos uns 20 litros de água lá para eles, né? E a igreja, ela é responsável por tudo. Existe um movimento lá chamado missões. Então, aquilo que o governo não faz, a igreja faz. Escola, que as do governo são bastante complicadas, bem precárias. Você tem uma ideia, as escolas do governo são de pau a pique, o piso não é pavimentado, não tem merenda, uma série de coisas, né? A escola da igreja é diferente. Então a igreja oferece escola, a igreja oferece medicamento, a igreja oferece comida e a igreja fornece água. Olha que mesmo racionado, quem tem dinheiro compra água, quem não tem recorre à igreja. E é essa missão que aquele grande Santa Cruzense tinha, que em outro vídeo nós vamos falar dele, é o Dom Pedro Carlos Zilli, que ele tinha era justamente de atender esse povo. Quando eu cheguei lá, a média vivida, a média de idade de uma mulher era 40 anos. Então a pessoa morria com 40 anos em plena idade reprodutiva. Das infecções mais simples que pode acontecer com uma mulher. O homem vivia um pouco mais, eu não sei qual é esse pouco mais. Porque encontrei pessoas com 60 anos, com 65, com 70, encontrei, claro, mulheres mais de 40 anos, mas é bem mais raro, né? Eu fui a muitos velórios. Quando eu cheguei lá, assim que eu cheguei na cidade, na capital, que o Dom Pedro me esperava, e aí eu falei para ele da dificuldade da língua. Ele me apresentou uma pessoa e disse assim, olha, ele vai ser seu tradutor por esses primeiros dias. Então, em 15 dias eu tive que aprender a língua do povo de lá, né? Que é o dialeto crioulo. E nós fomos para uma cidade chamada Bidanda, onde ele tinha uma visita pastoral para celebrar o aniversário da chegada das freiras italianas lá nessa cidade chamada Bidanda. Aí nós andamos por estradas terríveis. Para você ter uma ideia, nós passamos por um buraco. Lá tem um Jeep, desse Jeep, pode falar marca? Pode. Desse Toyota, que os italianos mandaram, e esse era do bispo. Então, o que colocaram? Tinha um labirinto, aí colocaram-se 2 caibros, aliás, 2 vigotas, ali na reta do pneu. Nós descemos do Jeep, passamos pela vigota do outro lado do labirinto, e o motorista veio sozinho, passando por aquele labirinto. Olha. E quando chegou no meio, aquela vigota fazia uma curva, né? E a gente com medo, eu com medo, enfim. Depois perdeu o medo, mas era início, né? Sim. E aí quando chegamos em Bidanda, aí fomos recebidos pelas italianas, muito bem recebidos, entre elas tinha uma brasileira, uma freira brasileira, e dali a pouco alguém chegou e disse assim, olha, 2 meninos acabaram de morrer ali, pisaram em uma mina terrestre, ainda o restício da guerra, enfim, de 78. E eu então ameacei ir até lá, porque fiquei chocado, 2 crianças morrerem assim, pisando em mina terrestre, e alguém me segurou pelo braço e falou, calma, isso aqui é normal. Então eu tive que fazer de conta que aquilo eu já estava acostumado. Sim. Eu não estava, porque meu país não tem isso. Claro. Aí fomos para a primeira celebração, que foi a primeira missa. Então quando eu vi aquele povo acolhedor, de uma generosidade impressionante, eu chorei a missa toda, de emoção que eu fiquei. Porque o pouco que se tem é muito dividido entre eles. Para se dar um exemplo, lá as casas eles chamam de tabancas, que são casas feitas de barro, e são formadas comunidades, mais ou menos. Tem 10 casas aqui, daqui 2 quilômetros tem mais 10, e assim formam as comunidades. Se você estiver passando com seus filhos, ou quem quer que seja, por alguma comunidade, e essa comunidade estiver comendo, você pode parar você e seus filhos comerem também. Do pouco que eles têm. Dividem. Às vezes é uma caça, certo? Às vezes é até um pouco de arroz, porque eles plantam um arroz e colhem um arroz que não é o suficiente para a alimentação o ano inteiro. Então, esta solidariedade deles me deixou assim encantado. E aí, com o tempo, você vai conhecendo as coisas que tem dentro de Guiné-Bissau. Aí eu conheci a Casa das Mães, aquelas crianças desnutridas que você vê na televisão, não é ficção, não, é realidade. Eu vi com meus próprios olhos. Só que todas as crianças que foram acolhidas pela igreja, todas elas recuperaram.
Quando eu cheguei lá, era zero mortalidade infantil das crianças que entraram lá. Na igreja. Nessa Casa das Mães. E a Casa das Mães também tinha um sistema de acolhimento, era administrada pelo Dom Pedro. Ela tinha um sistema de acolhimento que acolhia as mães grávidas também, aquelas que quisessem. Então essa mãe, ela era alimentada, ela tinha seu pré-natal, ela tinha, enfim, todo o preparo e só saía de lá quando ela e bebê estivessem bem. Sim. E eu comecei a frequentar a Casa das Mães porque aquilo ali para mim se tornou, eu podia dizer até assim, um ponto de alegria. Porque apesar de às vezes eu passava alguns momentos difíceis durante o dia e de ver aquela situação, e às vezes você pode fazer alguma coisa, às vezes você não pode fazer tudo aquilo que precisa, você não fica contente com o teu trabalho, fala, hoje eu não produzi aquilo que eu deveria produzir, né? Então eu ia para a Casa das Mães. E por incrível que pareça, eu ganhei 2 Souza Neto lá. Verdade. 2 mães colocaram o nome dos filhos de Souza Neto em minha homenagem. Olha que honra! Muita honra, porque eu ia lá conversar com elas, eu ia lá para comer o pão junto com elas, né, que é o que a igreja fornece. Eu nunca almocei com elas, mas eu ia lá para o cafezinho da tarde, porque elas tinham 3 refeições diárias e mais o café da tarde, o que é raríssimo lá dentro de Guiné-Bissau. Então, para mim, foi assim, um aprendizado muito grande. E o acolhimento que eles tiveram, a outra dificuldade que eu tive foi a questão de, dentro de uma cultura daquela, porque era 5% de cristão, certo? O restante ou são muçulmanos ou são das religiões tradicionais, como eles chamam lá. Eles existem seus cultos, suas adorações, enfim, a sua maneira de viver, que é completamente diferente da nossa, e eu ter que implantar um curso de comunicação entre eles. Imagina, eu não falava a língua, não conhecia a cultura, e em 15 dias eu tive que tomar pé de tudo isso e consegui dar um curso de comunicação para eles. E eu fui tão bem acolhido, ganhei muitos presentes. Um deles que marcou muito, muito, muito. Eu estava preparando para vir embora, faltava 2 dias, porque eu fui 2 vezes, fiquei por 2 meses lá, cada vez. E quando eu estava me preparando para ir embora 2 dias antes de vir para casa, uma pessoa de lá, chamada Abel, que lá eles se dizem Abel, me procurou, porque ele queria me dar um presente. Entre todos os presentes que eu ganhei, esse foi muito marcante. E eu então fui pegar o presente do Abel. E o Abel me deu um pacotinho com aproximadamente uns 300 gramas de arroz de presente. E eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu pensei, meu Deus, esse é para ele se alimentar. Eu com certeza vou tirar o almoço dele. Mas ao mesmo tempo você pensa, e se eu não pegar? Porque ele deu o que tinha de melhor. Sim. Aí eu peguei. Peguei com todo carinho, abracei o Abel, enfim. Aí vim para Santa Cruz, levei uma cerealista aqui, na São João Alimentos, obrigado. Eles fizeram um trabalho que se chama expurgar, para que o arroz conservasse por mais tempo. E eu falo para você que é um dos grandes presentes que eu tenho guardado ainda até hoje com muito carinho. Porque o Abel me deu aquilo que ele tinha, né? E cheguei lá também uma ocasião, eu quis formar um galinheiro para o bispo. Falei, o senhor tem ovos, vai ter galinha, né? E como eu sempre fui do sítio, eu não tenho muita dificuldade nisso. Saí, comprei, enfim, com os recursos que eu tinha, as galinhas, e comecei a criação para ele. Chamei o moço que trabalhava lá, instruiu o moço de como ele dirigia toda aquela criação de frangos, né? E uma galinha amanheceu doente. Eu falei para ele, vamos matar essa galinha, você sacrifica essa galinha, vai ter que fazer um abate dela, descarta e depois descarta, enterra e tal, para não passar doença nas outras. E aí fizemos o abate da galinha, deixei do lado, quando foi mais tarde eu vim, falei, escuta, você ainda não enterrou a galinha? Depois eu enterro, disse ele. Quando foi mais tarde, a galinha não estava lá, resumindo a história, depois fiquei sabendo que ele tinha levado para comer. Mesmo a galinha doente. Aí a dor foi tanta que eu falei, não, pega mais galinha, pega saudável, leva saudável. É uma experiência incrível que com certeza jamais vai ser apagado da sua memória. De jeito nenhum. Dá para gravar mais ou menos, eu acho que nesse tempo que nós gravamos aqui, sim, dá para gravar uns 80 vídeos mais ou menos, se eu for contar toda a história, passo por passo daquilo que eu vivi. Mas foi muito gratificante, sair de lá amando aquele povo. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, eles têm uma saudação chamada mantenha,
que mantenha lá é sobrenome, por exemplo, seu nome é Cláudia, né? Mantenha Araújo. Sim. Então, quando eles disserem para você mantenha, é uma saudação a todos os Araújos. Então, eles têm esse carinho imenso. E quando eu estava saindo, eles dando tchau, alguns chorando, Souza, mantenha, mantenha. E eu também chorei muito na hora de vir embora. E disse para eles assim, olha, eu gostaria de ficar, mas a minha terra também está me esperando. Foi muito difícil. Muito bom, Vamos fazer o seguinte, vamos voltar no próximo programa para a gente continuar falando um pouquinho sobre a sua missão e também falando sobre Dom Pedro Zilli, tá bom? Tá bem, combinado. Muito obrigada, Souza. Eu que agradeço. Internautas da Conecta ITV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Até o próximo programa Ponto de Conexão. Forte abraço e até lá! Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Moda Sutil está
com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.